E aí? Sabe aquela sensação de passar horas estudando um assunto e no dia seguinte parece que, puf, sumiu tudo? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar num método de aprendizado que veio da mente de um dos maiores gênios do século XX. É uma técnica criada para transformar estudo em conhecimento de verdade, aquele que fica. Se a ideia é dominar qualquer tópico, essa análise aqui é o caminho. Vamos lá? E a chave de tudo está nessa frase. Para o físico Richard Feynman, a coisa era bem direta. Se ele não conseguir explicar algo do jeito mais simples possível, é porque ele mesmo ainda não tinha entendido. Para ele, a simplicidade era o teste final, a prova de que o conhecimento era real. Porque entender de verdade é justamente isso, ser capaz de pegar algo complexo e deixar ele simples. Então, quem era essa figura que nos deixou um legado tão poderoso? Vamos conhecer Richard Feynman, que era muito mais que um cientista brilhante. Ele era, acima de tudo, um mestre na arte de explicar as coisas. Olha, a credibilidade do Feynman é impressionante. A gente está falando de um cara que ganhou o prêmio Nobel, ajudou a desenvolver o Projeto Manhattan, foi um dos pioneiros da física quântica e da nanotecnologia e ainda por cima descobriu o que causou acidentes com o ônibus espacial Challenger. A mente dele era, sem exagero, fora da curva. Mas o mais incrível é que, além de todas essas conquistas, a grande fama dele vinha de uma outra habilidade, a de ensinar. Ele tinha o dom de pegar uns assuntos super cabeludos, tipo mecânica quântica, e fazer parecer algo fácil, intuitivo para os alunos. É justamente dessa genialidade para explicar que nasce a técnica que a gente vai desvendar agora. E aqui tá a beleza da coisa toda. A gente imagina que o segredo de um gênio para aprender deve ser algo super complicado, né? Que nada. O método do Feynman é um processo de 4 passos, elegantemente simples e, no fundo, baseado no mais puro bom senso. Então vamos lá, como funciona na prática? Passo 1. Estude de forma ativa. Anote à mão, leia em voz alta, se envolva com o material. Agora o passo 2, que é o coração do método. Ensine. Finja que vai explicar aquele assunto para alguém que nunca ouviu falar daquilo usando só as suas palavras. Esse ato de ensinar, que na psicologia a gente chama de efeito protege, força o cérebro a organizar tudo de um jeito novo. Aí vem o passo 3. Revise. Onde foi que a explicação travou? Onde ficou confuso? Essas são as suas lacunas. Volte para o material e preencha esses buracos. E por fim, o passo 4. Simplifique ainda mais. Use analogias, crie paralelos para fixar de vez o conhecimento. É um ciclo que não para. E isso tudo nos leva para a parte mais importante do método. Como a gente pode ter certeza de que aprendeu de verdade? Como saber se não é só decoreba? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Quantas vezes a gente lê um capítulo inteiro de um livro e, quando fecha, percebe que não consegue explicar nem o básico do que leu? Pois é, a técnica do Feynman dá uma resposta bem clara para isso. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente a diferença. Uma coisa é saber o nome de algo. Isso é fácil, é só repetir a definição do livro. Outra coisa bem diferente é saber algo. Isso significa que você consegue desmontar a ideia e montar de novo com as suas próprias palavras, conectando com coisas que as pessoas já entendem. Então, o teste de fogo é esse. Esse era o critério que o Feynman usava com ele mesmo e até com os colegas. Se ele via um matemático que não conseguia explicar um teorema super complexo de um jeito simples, ele sabia, a pessoa não tinha dominado aquilo de verdade. A simplicidade, no fim das contas, é a assinatura do domínio. Ok, a gente já entendeu a técnica, viu que é simples, mas por que o método tão direto é tão poderoso? Vamos entender a ciência por trás dessa simplicidade toda. Funciona porque tira a gente daquela posição confortável de só receber informação e nos força a criar conhecimento. Ao tentar ensinar, a gente usa o que se chama de recordação ativa, e isso fortalece as conexões no cérebro. O método também expõe de forma até brutal o que a gente não sabe. E quando usamos analogias, estamos construindo pontes entre o conhecimento novo e o que já está na nossa cabeça. É isso que transforma um conceito abstrato em algo sólido, permanente. E agora, fica aí o convite à reflexão. Qual é aquele assunto complexo que você poderia tentar simplificar usando essa técnica? Pensa naquele conceito que sempre pareceu um bicho de 7 cabeças. Como alguém que trabalha com ensino, posso garantir, essa ferramenta é poderosa. E se essa nossa análise didática aqui ajudou a iluminar o caminho, considere se inscrever no canal e deixar um like. Assim, a gente pode continuar desvendando juntos novas formas de aprender. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!